Daí nós falamos um pouco sobre todas essas coisas, esses métodos, né? E paramos por aqui. Somente a verdade, somente pela compreensão em seu significado mais amplo, a pessoa é capaz de mudar crenças, convicções, construindo o mundo em que vive como ser único e ser social. A verdade vos libertará. Eu contei algumas historinhas, lembram? E paramos aqui, no pensamento positivo. Na apostila de vocês, acho que agora todo mundo já tem a apostila. Faltou muita para o podcast, eu vou pegar uma apostila. Você quer uma apostila? Mais alguém que chegou atrasado quer a apostila? A apostila vocês ou pagam por Pix ou por dinheiro, R$30. Acho que é isso que eu vou pegar as apostilas aqui. Se for Pix, na última página tem meu celular, por 41 na frente para fazer Pix. Na página... Hã? Na página 8. Isso, não, na página, tá certo, pensamento positivo na página 8 da apostila. Vocês podem ler em casa, né? Apenas assim, algumas coisas que eu vou reforçar. Pensamento é energia, e a gente não para de pensar, nós estamos sempre pensando. Temos que criar hábito de pensar coisas positivas, repetir coisas positivas, para não deixar que o negativo nos influencie. Então, quando você está não pensando nada, está ali, de repente, com a mente meio vazia, o inimigo vem e planta lá um joio lá na tua mente, planta lá umas coisas negativas, então precisa estar atenta, por isso é importante sempre repetir alguma palavra, alguma frase, algum mantra positivo, para estar sempre plantando coisa boa. Porque o pensamento, quantas vezes nós escutamos isso? Pensamento é semente, somos o que pensamos. Até no para-choque dos caminhões tem muitas vezes, somos o que pensamos. Quanto isso é importante, gente. Somos o que pensamos. Então se pergunte qual é a frequência do meu pensamento. O que eu penso frequentemente? Não é um pensamento passageiro que vai fazer diferença, mas aquilo que eu penso frequentemente, né? Não tem limites de tempo, de espaço, não tem barreira, você pode fazer pensamento positivo para pessoas que estão longe, estão em outro país, vai captar a energia positiva da tua mente, que não tem fronteira. Programa ou desenvolve nova mentalidade, dá início ao processo psíquico, torna-se segurança, proteção e garantia nas horas difíceis. Força propulsora, energia, reforço nos dias de vibração, realização e vitória. São imensos os benefícios do pensamento positivo, gente. Pratique. Eu já vi muita gente chegar para mim e dizer, eu não acredito nessa história de pensamento positivo. Se você não pratica, não precisa nem falar que não acredita, porque não vai funcionar mesmo. Tem que praticar. E esse curso, como nós falamos já desde a semana passada, é um cursinho prático, é um cursinho para vocês colocarem em prática, senão não adianta estarem aqui perdendo sono de noite, se cansando. É um curso para a vivência. Lembra que eu falei que eu quero que todo mundo saia daqui pelo menos um pouquinho mudado? Um pouquinho pelo menos, né? Eu não mudo ninguém, cada um vai procurar ver o que eu preciso mudar, né? Eu só posso mudar eu, Arnelli, só. Cada um sabe o que precisa mudar. Aí tem assim, como usar adequadamente o pensamento positivo. Aí tem várias citações. Repetir palavras e afirmações positivas, de preferência ao acordar, a melhor hora, ao acordar e à noite antes de dormir, que nós ainda estamos em nível, a mente ainda está em nível alfa, não está nem em sono profundo e nem bem acordado, estamos naquele meio sono.
é melhor hora para se programar o subconsciente com repetições positivas, tá? Isso tem que criar hábitos, senão não lembra. Ah, já levantei, já fiz um monte de coisa, não me lembrei, mas me lembrei agora, vou fazer agora um pensamento positivo, né? Durante o dia eu lembro, poxa, né, hoje eu não pensei nada, não repeti nada de positivo. Repete, a hora que você lembra, repete mentalmente, não importa o que você esteja fazendo, né? Não importa onde esteja. Está no ônibus, está dirigindo, você pode estar mentalizando alguma coisa positiva. Está fazendo ginástica, está na academia, ou está caminhando. Aproveite o tempo para plantar coisas positivas na mente. Vocês vão ler em casa, que não dá tempo de ler tudo isso, explicar tudo isso, mas é muito simples, né? Repetir como quem planta, não como quem mente. Quem planta, planta porque quer colher, não é verdade? Ninguém vai plantar alguma coisa só por, né? Quer colher. Você planta, quer colher. Então, repita como quem planta, não como quem mente. Ah, eu sou rico, mas estou mentindo. Não sou rico nada, sou pobre. Aí não tem, né? Como é que vai plantar riqueza se eu sou pobre, né? Os verbos, uma coisa bem importante, os verbos devem estar sempre no tempo presente. Eu até dei um exemplo aqui. Se eu falar assim, eu não quero ficar doente, tá certo? Eu sou saudável. Ó, falou, teve palavra doente, no meio teve não, no meio negativo. O subconsciente, como não raciocina, grava tudo ao meio da letra, ele não entende a palavra não. Então, repita com o verbo no presente. Eu sou saudável, eu sou alegre, eu sou rico, eu sou feliz, eu sou amado, sou amada. Sempre com o verbo no presente. Se você vai fazer uma mentalização para outra pessoa, repita, você consegue, você pode, você é, não você vai ser. Falar para um filho, você vai ser bem-sucedido? Pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 100 anos. Vai ser, sempre é futuro. Então, repita com o verbo no presente. Você pode, você consegue. Depois lá no final, no último dia, nós vamos falar um pouquinho sobre uma técnica de hipnopedia para reprogramar, para fazer para filho, para qualquer pessoa. Certo? Tem alguma dúvida aqui do pensamento positivo? Leiam em casa. Aí tem os pensamentos de famosos, de alguns escritores famosos. O maior fator de qualquer empreendimento é a fé que nele se tem. O segredo do êxito está em mantermos no espírito a ideia de que seremos bem-sucedidos. Somente vencem aqueles que acreditam poder vencer. E ali vai. Continua, tem várias citações aqui, inclusive bíblicos. Tudo é possível para quem tem fé. Jesus disse no Evangelho, tudo é possível. Ele não disse, talvez seja possível. Ele disse que tudo é possível para aquele que tem fé. Por que muitas vezes as pessoas não conseguem o que querem? Porque duvidam. Mas será que realmente Deus vai me conceder isso? Será que eu mereço? Muitas vezes a pessoa não se sente merecedor de ter aquela graça. E aí, como é que vai conseguir se não se sente merecedor? E essa questão de não se sentir merecedor vem de uma crença, né? Trazida pelos nossos ancestrais, pelos nossos pais, pelos nossos avós. Exatamente. De uma certa forma rápida. Como que vai isso rapidamente? Assim, quando o pensamento de eu não sou merecedor? Não é. Assim como demorou anos para você receber toda essa informação negativa, todas essas sementes negativas, você não recebeu num soco só, né? Assim também, às vezes, não consegue, num soco também curar e eliminar tudo isso, né? Eu fico imaginando, se você for limpar um quintal que está cheio de ervas daninhas, que é a semente negativa, eu vou conseguir limpar aquele quintal, mas não vai ser assim, de
de um momento para outro. Às vezes eu vou passar dias, né? Vai precisar de jardineiro, vai precisar cabocar, mas 1 hora eu consigo limpar, né? Mas é verdade, a gente não... Todas as programações negativas que nós trazemos no subconsciente não vieram de um momento para outro, de um dia para outro. Tudo certo até aqui, gente? E agora nós vamos passar para o segundo módulo. Na realidade, até aqui eu estava recapitulando, fora o pensamento positivo que não deu tempo da semana passada. Agora nós vamos passar para os elementos que constituem a estrutura da personalidade. Em primeiro lugar, as leis cósmicas básicas e as leis naturais de sobrevivência. As leis cósmicas, vamos ver depois lá adiante, todo ser humano traz programado em seu subconsciente leis que governam o cosmos e a natureza, são leis universais e imutáveis. Querendo ou não querendo, todos nós nascemos com essas leis já impressas no nosso subconsciente. São uma das coisas, das bases da nossa personalidade, são as leis cósmicas, que nós vamos ver que são essas leis, como que funcionam. E as leis naturais de sobrevivência, que são leis que todas as plantas, os animais e os seres humanos possuem também programados no subconsciente. As leis cósmicas. Primeira lei, a lei da harmonia. Vejam, Deus criou o mundo todo em harmonia. Se vocês lerem lá no primeiro livro da Bíblia, Deus criou os animais e viu que era bom. Deus criou as plantas e viu que era bom. Deus criou isso e viu que era bom. Ele fez o mundo em harmonia. Isso deveria continuar assim. Nós deveríamos viver sempre em harmonia. Isso seria o certo. Mas muitas vezes, essas leis, essa lei da harmonia é quebrada por alguma coisa negativa. Alguém cometeu lá um crime, alguém cometeu um roubo, matou, estuprou, sei lá. Isso fere a lei da harmonia. Quando fere a lei da harmonia, cria-se um atrito. E o atrito chama atenção, não é verdade? Aí vocês podem saber por que as notícias negativas no mundo em geral, não só de Curitiba, do mundo em geral, as notícias negativas são sempre as que enchem os horários de jornais, de televisão, de rádio, de jornal, de tudo. As notícias negativas. Por que não publica as coisas positivas? Por que não chama atenção? Não criou atrito. O que chama atenção é o negativo, porque não é normal. É normal nós vivermos em harmonia, buscar a felicidade. A harmonia é a lei que todo ser humano tem impresso dentro de si, o desejo da felicidade. É ou não é? Para que nós estamos aqui hoje à noite? Respondendo numa só palavra. Quem quer arriscar? Porque queremos ser felizes. Porque queremos ser felizes. Quero me conhecer mais. Quero saber como fazer para conseguir isso, aquilo, para ajudar meu irmão, meu filho, meu marido, minha esposa. Não importa, estamos aqui porque queremos ser mais felizes. Isso é a lei da harmonia impressa em nós, queira ou não queira, todos nós temos impressa em nós. E quando alguma coisa destoa dessa lei da harmonia, isso chama atenção, cria atrito. Cria atrito com a lei da harmonia, que sai fora da harmonia. Então essa é a lei mais importante. A segunda lei é a lei da evolução. Tudo evolui no universo. O ser humano inserido nessa lei não pode parar. Evolução pressupõe crescimento. Quem não evolui cria atrito, sofre. Exemplo, a superstição, a superproteção. Evoluir é ser co-criador do universo com Deus. Nós não temos como parar. Ou estamos melhorando ou estamos piorando.
Já tive casos assim no consultório de cliente chegar para mim e dizer assim: ai, estou aqui porque eu estou no fundo do poço. Já te aconteceu isso? Estou no fundo do poço. Aí eu olho e disse assim: mas que bom, então, parabéns. A pessoa fica doida. Como que você me dá parabéns? Eu estou no fundo do poço. E disse: olha, se você chegou no fundo do poço, não tem como descer mais. Já está no fundo, né? Não tem como a vida é evolutiva, pela lei da evolução, você já está saindo, porque não tem como parar no fundo. Pela lei da evolução, nós não temos como parar no fundo do poço. Então, você já está saindo. Pelo fato de você estar procurando ajuda, estar aqui na minha frente, é porque você já está saindo do poço. Por isso que eu te dou os parabéns. Que você procurou ajuda, você já está saindo do poço. Todos nós nascemos para evoluir. E no momento que a pessoa para, quando a gente que se aposenta, depois por tempo de serviço, são ainda muito jovens hoje, pessoa com 60 anos hoje, super jovem. E daí não tem outra profissão, não sabe o que fazer, o que acontece? Morre logo, fica doente. Porque foi criado para evoluir, para crescer. De repente está ali parado, não tem mais o que fazer, não tem mais sonhos, não tem mais ideal. Então, alimentem sonhos até chegar aos 100 anos ou mais. Entendido isso? É fácil, né? E a lei da vibração, tudo... É fácil, né? Tudo no universo é energia, é vibração. É um vai e vem, manifesta-se no dar e receber, no ser útil e ser valorizado. Quem não o ser útil é uma das principais necessidades do ser humano, né? Ser útil. A lei da vibração também é uma lei impressa na nossa mente. Todo ser humano tem necessidade de se doar, mas também de receber. Quem só se doa também entra em desarmonia, porque o ser humano também tem necessidade de receber. Eu estou aqui me doando, toda quinta-feira à noite estou aqui 2 horas falando, não ganho nada de dinheiro disso aqui, mas o que eu ganho é muito mais do que o dinheiro que vocês poderiam me pagar. De ver um ser humano melhor, um ser humano que vai viver uma vida mais saudável, mais harmoniosa, que vai estar mais dentro da lei da harmonia, é o maior pagamento. Se as pessoas que vivem ao meu redor melhoram, eu também não melhoram. Cada um de vocês veio de um ambiente diferente, de uma família, estão em casa. Se você melhora, as pessoas que convivem com você, eles vão melhorar automaticamente, sem você falar nada. Isso não é ganho? Então, essa necessidade de dar e receber faz parte da lei da vibração. Eu esqueci de fazer referência à superproteção. Gente, que mal pode fazer a superproteção? Um filho superprotegido que vai viver uma vida insegura, nunca se sente seguro para nada, sempre esperando que a mãe ou o pai faça, a avó faz. Às vezes são os avós que superprotegem. Então, cuidado com isso. O superprotegido é vítima de toda uma educação errada, eu digo, né? E isso fere a lei da vibração, que todo mundo nasceu para evoluir, não para ser empurrado, ser superprotegido. E as leis naturais de sobrevivência. A primeira lei, sobrevivência do indivíduo. A lei mais fortemente impressa no subconsciente de todo ser vivo. Por que trabalhamos? Qual é o objetivo de tanta luta? Essa é a lei mais forte. Pensem um pouco. Para sobreviver, o que o ser humano é capaz de fazer? Nós trabalhamos, nos alimentamos, dormimos, porque queremos sobreviver. Todas as nossas atividades, na realidade, giram em torno dessa lei da sobrevivência. Para sobreviver, eu preciso estar sempre atento, lutando
e me protegendo e fazendo coisas para que realmente eu consiga consiga viver, né? Porque é a lei da sobrevivência. Por que as pessoas entram em pânico, que eu falei agora há pouco para o rapaz ali? Porque a sobrevivência foi ameaçada. Por mil e um motivos, uma criança pode ser vítima de uma tentativa de aborto, um desejo, muitas vezes, da mãe de não querer estar grávida naquele momento. Sempre digo, mãe, não rejeita filho, rejeita a situação que aquela gravidez representa, né? Mas para o feto isso pode parecer uma ameaça à sobrevivência. Ele sabe que fora da mãe ele não sobrevive. Mas isso nós vamos ver no módulo seguinte. Vamos falar disso no módulo da quinta-feira que vem. Vou falar sobre a vida intrauterina, processo de nascimento, que para mim é o módulo mais importante. Que é lá que nós começamos, na realidade, a nossa vida, é lá no barriga da mãe. Então, é o módulo que eu acho mais importante. E a lei de sobrevivência do ser único. Ninguém é igual a ninguém. Somos seres únicos, diferentes. O ser humano tem necessidade de ser reconhecido, ser valorizado, jamais ser comparado com o outro. E como tem isso? Pais sem maldade, por não saber, por ignorância, comparar um filho com outro. Ah, porque a menina foi bem na escola. Tá vendo, tua irmã só tira 10, agora você vem aí, todo com o boletim todo cheio de nota baixa, comparando um irmão com o outro, colega com um amiguinho. Isso baixa a autoestima da criança, do adolescente, do adulto também. Um adulto ser um empregado, por exemplo, ser comparado com outro, um funcionário ser comparado com outro. Ah, tá vendo, teu colega produziu tanto, agora você está ali e não faz nada. Isso só rebaixa a pessoa, baixa a autoestima, e com a autoestima baixa não se vai a lugar nenhum. O ser humano tem necessidade de ser valorizado, de ser reconhecido como um ser único, especial. Tem alguém aqui que é igual ao outro? Se você sentar um dia inteiro lá no calçadão da Rua 15, ficar só observando as pessoas que passam, se você me trouxer 2 pessoas que você achou que são iguaizinhas, eu te pago 1 milhão. Não existe ninguém igual ao outro. Não existe. Somos todos filhos, seres únicos, somos diferentes um do outro. Nem gêmeos, nem trigêmeos. Eu já conheci trigêmeos que nem a mãe não sabia quem eram quando eram pequenininhos, né? Mas vai ver que depois foram crescendo a personalidade totalmente diferente um do outro. E até a fisionomia foi mudando. Então não existe isso. O certo é que vamos gravar isso. Nunca compare uma pessoa com a outra. Cada um é único, cada um tem seus valores, suas qualidades. Então não se faz isso, principalmente se tratando de filho. E a lei da sobrevivência da espécie, que é dividida no espaço e no tempo. No espaço, os seres vivos se agrupam para garantir a sobrevivência. Os animais se agrupam, né? Os animais se agrupam em manadas, fugiu, como é que chama o bando de gado, como é que é? Rebanho, isso, fugiu, obrigada. Então, os animais também se reúnem em grupos, porque é uma maneira de garantir a sobrevivência. Pode ver, se vai numa fazenda lá de gado, você não vai ver um gado lá longe, sozinho, estão sempre lá reunidos em grupo, né? O ser humano, ser social por natureza, reúne-se em família, forma grupos de amigos, clubes, comunidades. Pense um pouquinho, todos nós aqui pertencemos a algum grupo, pelo menos na família, né? Pertencemos a uma família. Tem alguém aqui que não pertence a nenhuma família? Todo mundo pertence a uma família, né?
pertencemos a algum grupo de amigos, comunidades, clubes. É uma maneira de garantir a sobrevivência, viver em grupo. Nenhum ser humano consegue viver sozinho, isolado. A solidão ameaça a sobrevivência. No tempo, ocorre através do relacionamento sexual dos seres vivos. No ser humano, o sexo é visto como uma recompensa pelos anos de dedicação ao filhote humano. Os animais, os bichinhos nascem, mal nascem, já estão procurando a teta da mãe, já vão se alimentar, garantindo a sobrevivência. Não é verdade? Quem já viu porquinho nascendo, cachorrinho nascendo, gatinho nascendo, sabe que eles acabam de nascer, já estão procurando o alimento, a teta da mãe para se alimentar, para garantir a sobrevivência. O ser humano, porque não consegue fazer isso, se a criança nasce e fica lá, jogada, vai acontecer o quê? Vai morrer. Se não for acudida ou pela mãe ou por alguém ali, que a alimente, que cuide dela, vai morrer. Então, segundo estudos, disse que o sexo, então, seria uma recompensa, a vida sexual do casal seria uma recompensa pelos anos dedicados ao filhote, que a mãe tem que ficar quanto tempo cuidando do filhote, né? Os pais em geral. Certo, gente? Então, até aí alguma pergunta? Tranquilo? Então, vamos ver outros elementos que constituem a estrutura da personalidade. Programações culturais milenares. Vamos ver quanto nós temos disso gravado no nosso subconsciente. Todo ser humano traz em seu subconsciente programações da cultura dos ancestrais. Segundo critérios de espaço, classificamos em civilização da abundância e civilização da carência. Todos nós aqui pertencemos a uma dessas civilizações. Ou somos da civilização da abundância, ou somos da civilização da carência. Se tiver alguém aqui que já fez curso comigo, por favor, não fale. Eu quero que vocês pensem um pouquinho. Quem de vocês acha que é da civilização da abundância? Pode levantar a mão. Quem é da civilização? Todos viemos de uma dessas civilizações, ou da abundância ou da carência. Quem acha que veio da civilização da abundância? Eu acho que vocês são inteligentes. Quem veio da civilização da carência? Levanta o dedo. Oh, mas vocês são de alguma civilização. Vocês vieram. Eu acho que a civilização da carência seria a civilização do trabalho árduo, do buscar, do correr atrás. E quem é? Você é dessa civilização de correr atrás, de buscar? A ancestralidade. Tá aí, já está respondendo, já está respondendo. O trabalho árduo, eu também passei por um grande processo. Quem é da civilização da carência? Ainda, segundo critérios de tempo, dividimos também a história da humanidade em duas eras distintas, a era dos músculos e a era tecnológica. Civilização da abundância. Quem é da civilização da abundância? Habitantes de regiões subtropicais, tropicais das Américas, da África e da Oceania, onde tudo era abundante e o clima era favorável. Havia tranquilidade interior e exterior, o que favorecia o despertar da paranormalidade. Já tem até as figuras aí dos índios. Aqui no Brasil, principalmente os índios, descendentes africanos também. Por que hoje as coisas mudaram, né? Mas vamos pensar, não precisamos muito atrás, não. Vamos pensar uns 30, 40 anos atrás, como era a vida ainda das tribos indígenas. Viviam em lugares onde havia abundância de pesca, de frutos silvestres. O índio não precisava se preocupar com o dia de amanhã. Tinha tudo.
Para quê? Viviam em lugares de clima quente, como já diz ali. Não precisava de casas, de roupa, nada disso. Viviam tranquilos, viviam com essa tranquilidade, favorecia o despertar da paranormalidade. Quantas coisas os índios faziam, né? Os caciques. Não precisavam de médico, eles mesmos se curavam com ervas, com chás, com crenças, com benzeduras. Né? Então, quem tiver algum sangue indígena aqui, mesmo que seja talvez da parte de avó, avô, bisavô, bisavó, tem ainda um pouquinho de sangue da civilização da abundância. Eles são da civilização da abundância, que eles nunca precisaram se preocupar com o dia de amanhã. Trabalhavam, estavam com fome, vai lá no rio buscar um peixinho, tudo bem. Não tinha necessidade de guardar coisas. Entende? Concordam? Só pensar um pouquinho. Nós vamos ver que a maioria aqui é da civilização da abundância, da carência. Somos descendentes. Pode? Nos índios mesmo, eu queria que a senhora pudesse falar para a gente entender melhor sobre o costume dos índios Santo Daime, que é uma terapia. Eu não sei nada do Santo Daime. Eu ouço falar, mas eu não vou falar porque eu ia falar, de repente, coisas que eu não entendo, né? Mas os índios têm a crença deles, né? E eu sou assim, eu respeito todo tipo de crença. Deus é um só, não tem como existir dois deuses. Existe um Deus só. Então eu respeito. Respeito o candomblé, respeito o espiritismo, respeito a religião dos índios. Respeito, é a crença deles. Cada um tem um jeito de adorar o seu Deus, o seu jeito. E eu acho que Deus entende. Quem sou eu para julgar? Não, a minha religião. Eu sigo a minha religião. Para mim ela é correta, é certa, eu gosto dela, tudo bem. Mas eu nem por isso vou desprezar ou fazer pouco caso do outro. Né? Essa é minha maneira de pensar. Né? Eu respeito. Esse dia me fizeram uma pergunta para responder na rádio, que tem um programa na rádio que eu respondo, sobre candomblé. Acho que era candomblé. Quem que coloca assim ofertas para os orixás na rua, às vezes nas portas? É o candomblé, né? Não sei. Acho que... Umbanda, não, mas acho que foi do candomblé que me perguntaram o que fazer com essas ofertas quando aparece, às vezes, na porta da loja ou mesmo em casa, se deve pisar, jogar fora. Eu disse não, porque eles colocam aquelas ofertas lá, é uma oferta para os orixás, para os deuses, para aquilo que eles adoram como Deus. Né? Então, você não consegue passar, dê a volta, deixa lá, eles mesmos recolhem as coisas. Eles mesmos recolhem. Então, mas respeite, que é a crença deles. Né? Fugi um pouco do nosso assunto, mas tudo bem. Então, vejam que os índios viviam naquela época na tranquilidade, tinham de tudo, não precisavam nunca pensar o que vamos comer amanhã, porque tinham abundância de víveres no mato. Frutos silvestres, remédios na natureza, raízes. Eles tinham abundância de alimento, não precisavam se preocupar com roupa, com casas, nada disso. Viviam seguros, uma segurança total. E a civilização da carência? Povos oriundos da Europa, Ásia, América do Norte, filhos do deserto e das montanhas. A sobrevivência era conquistada com luta e trabalho, as condições climáticas eram adversas, aí surgiu a necessidade de armazenar, conservação de alimentos, medo de faltar.
E como isso, se alguém de vocês me disser que você não tem mais nada disso, eu não acredito. Todos nós ainda temos muito dessa herança dos nossos antepassados. Quem de nós, principalmente donas de casa, quem que não é aquela que, o açúcar está acabando, tem que ir no supermercado, porque vai faltar, pode vir alguém, não tem, está faltando isso, tem que ir no supermercado, tem que ter sempre estoque em casa. Estou falando mentira? As donas de casa, principalmente, que pensem um pouco, né? A gente tem necessidade de armazenar coisas. Porque os nossos antepassados, principalmente quem é descendente de europeus, japoneses, chineses, principalmente os europeus, que no Brasil tem mais, que em Curitiba tem muita descendência de europeu, né? Poloneses, alemães, italianos, né? Você acha que eles vieram para o Brasil porque lá estava muito bom, lá na Europa? Não, porque lá estava ruim, principalmente pós-guerra. O clima era terrível, não é como agora, que não dá mais aquele frio tão intenso, mas ainda dá. Era muita neve, era muito frio, era meses que tudo era coberto de neve. Então eles se obrigavam até para alimento para os animais, os tais silos nasceram disso, para guardar alimento para os animais para a época do inverno. Então começaram a fazer compotas de frutas, na época no verão, que tinha frutas, então faziam as compotas, que com certeza nossas avós, a minha mãe ainda fez muita compota, eu mesma ajudei muito a mãe a fazer compotas, isso vem de lá. Carnes secas, salames, embutidos, começaram por causa dessa necessidade de armazenar coisas. Não tinha luz elétrica como hoje em toda parte, que tinha geladeira, que podia guardar na geladeira, não. Tinha que criar meios de guardar, de conservar os alimentos para... Aí a lei da sobrevivência muito forte, né? Tinha que lutar, diferente dos índios, sempre pensando no dia de amanhã. Quem de vocês, não sei da vida de ninguém, alguma vez ficou desempregado e com medo, meu Deus, e agora? Como é que vamos viver? Tem que ter sempre uma reserva, tem que estar sempre, tem ter uma reserva de dinheiro no banco, porque pode vir uma crise, posso ficar doente, posso ficar desempregado, e daí como é que nós vamos viver? A necessidade de guardar. Concordam comigo? Todos nós temos um pouco disso, alguns muito e outros menos, mas temos isso muito forte ainda na nossa mente, no nosso subconsciente. Herança dos nossos ancestrais, que vieram para o Brasil em busca de coisas melhores, de vida melhor. Chegaram aqui, muitos encontraram mato, ganharam uma enxada e uma foice e se virem, né? Lutem para sobreviver. Muitos antepassados nossos foi assim. Vocês vão lá para o Rio Grande do Sul ver como é que chegaram os primeiros italianos, os primeiros alemães que vieram lá para aquela região. Como é que eles viveram? Era sofrido, muito sofrido. Não tinha nada pronto, era tudo na base da enxada, não existia trator, não existia carro, não existia luz elétrica, não existia água encanada. Hoje nós temos tudo isso e reclamamos, né? Tudo, faltou água um dia que falta água em casa, meu Deus, que sufoco. 1 hora que falte luz, ou 2 horas que falte luz, e agora? Não vamos fazer o quê? Sem internet, sem luz? Gente, os nossos antepassados não conheciam chuveiro elétrico, não sabiam que hoje nós tiramos uma torneirinha e a água vem limpinha, abundante. Tocamos a mão numa tomadinha e a luz acende. Eles não conheciam nada disso. Então, é bom a gente refletir de onde nós viemos, as nossas raízes foram sofridas, para a gente valorizar o que temos hoje. Despertar a gratidão
por termos chegado até aqui, pelos nossos antepassados ter resistido a todas essas lutas, né, e ter permitido que nós hoje existíssemos. Se eles não aguentassem, tentassem voltar para a terra deles, não tinha como voltar, porque era 3 meses de navio. Quantos morreram no navio? Eram jogados no mar, né? Era um tempo realmente sofrido. Nunca mais ficaram sabendo dos parentes que ficaram lá nos países de onde vieram. Nunca mais ficaram sabendo. Eu fui com meu marido na Itália procurar alguma coisa sobre os antepassados dele, que ele é descendente italiano, eu sou descendente alemão. E nós fomos para Verona, numa igreja muito antiga, construída em 1700 e alguma coisa, e o padre lá nos deu uns livros onde eram registrados os casamentos. A irmã deve lembrar, eram uns livrinhos estreitos assim. Não foi do teu tempo, mas dos antepassados. Não tinha nada de computador, então eram registrados aqueles livros. E o padre nos deu lá um livro para a gente procurar o nome no caso da avó do meu marido, que veio da Itália. Ela veio viúva da Itália com 4 filhos. Um desses filhos era o pai do meu falecido esposo. E aí a gente viu lá que eles eram arrendatários numa região lá de Verona. Eram arrendatários, isso quer dizer, arrendavam uma terra para plantar e pagavam uma porcentagem para o dono da terra. Ela era viúva e veio para o Brasil com esses 4 filhos, o mais velho tinha 16 anos. Imagina, ficou lá eu chego a me arrepiar quando eu lembro que eu vi isso lá escrito, o nome do batismo dos filhos, dos 4 filhos, o casamento dela estava registrado num dos livros. E vieram para a região de Caxias, ali, Caxias, São Bento, Garibaldi, Flores da Cunha, se situaram ali. Essa leva de parentes que veio com ele. Quando nós estivemos lá em Verona, o padre ficamos perguntando se tinha alguma família Piccoli que pertencia àquela paróquia. Ele nos deu o endereço de uma senhora que era Piccoli, meu marido era Piccoli. E nós fomos na casa dela. Ela disse, ela tinha já 80 anos na época, mas era muito parecida com os parentes do meu marido. Ela disse que só lembra que quando ela era criança, diziam para ela que os parentes vieram para a América. Só a única coisa que ela sabia, que vieram para a América. Para que lado, porque muita gente veio para a Argentina também, né? Ela não sabia para que lado da América, nunca mais tiveram notícias. Foi o que ela me respondeu. Uma carta naquela época, nem correio existia, né? Se mandar uma carta, ia chegar, sei lá, quantos meses depois. Então, hoje a gente tem tudo isso e reclamamos. Pensem um pouco e reclamamos. E vamos passar para outro aspecto da nossa programação que vem dos ancestrais, de culturas muito antigas. Quanto ao tempo, era dos músculos e a era tecnológica. Como era a vida na era dos músculos? A sobrevivência dependia da força muscular do homem e dos animais. Não havia métodos de controle da natalidade. A mulher vivia grávida dos 16 aos 46 anos, era responsável pelo serviço doméstico e sua participação na vida socioeconômica e cultural era praticamente nula. Cabia ao homem a luta pela sobrevivência da família. Tinha que ser forte, não chorar, poupado das tarefas domésticas, precisava descansar. Assim era a vida na era dos músculos. Imagina que a mulher grávida, muito jovem ainda, dos 16, assim, no modo geral, né? Uma carrada de filhos, um na barriga, outro no colo, outro segurando a saia, e a mãe
tinha que dar conta de cuidar da casa, comida, criança, lavar roupa. O marido ia prover o sustento da família. Então, quem tinha valor na casa era só o marido. A mulher não servia, não era para nada. Ela tinha que dar conta, ela não trabalhava. Não era contado como trabalho que ela fazia. Pensa, uma mulher lá com 10 filhos ou até mais, tinha serviço o dia inteiro para cuidar daquela criançada. O marido chegava em casa de noite, ele trabalhou, ele merecia descanso, ele merecia ter a bacia lá para lavar o pé, que com certeza não tinha chuveiro, né? E a mulher, coitadinha, fazer janta para o marido, tem que cuidar dele agora, ele chegou, né? Ele trabalhou. Assim era a mentalidade na época da era dos músculos. Mulher não valia nada. Ali diz, o homem tinha que ser forte, não chorar. Alguém ainda hoje, de vez em quando, fala para o filho, o homem não chora, o homem tem que ser forte. Bate na cabeça, o homem não chora, o que é isso? Por favor, o homem também é gente, o homem também tem sensibilidade, o homem tem sentimentos. O homem também chora, precisa também chorar, não só a mulher. Essa coisa de, o homem não chora, o homem tem que ser forte, essa é da era dos músculos. Essa era ficou muito longe de nós, muito longe. Alguma objeção a isso? Alguma crítica? Alguma sugestão? Tudo certo? E aí chegamos na era tecnológica. O que aconteceu? Séculos 19 e 20, início do desenvolvimento tecnológico. As máquinas substituem a força muscular, surgimento da pílula anticoncepcional, gestações planejadas. Uma grande mudança começa a ocorrer nessa época, na era da tecnologia. Após as guerras mundiais, a mulher entra no mercado de trabalho, participa na luta pela sobrevivência, a profissionalização abre novos caminhos. A mulher começa a estudar, começa a ter direito a ir na escola, começa a fazer cursos profissionalizantes. Veja, isso não é tanto tempo atrás, vamos pensar 100 anos atrás. Quantas profissões a mulher ainda não fazia há 100 anos atrás? Hoje, eu não sei se tem algum segmento que a mulher não está inserida. Acho que em todos, né? Tem mulher que é piloto, que demorou, mas tem. Tem mulher que, não sei se na mineração, uma vez me falaram que não tinha mulher na mineração, não sei. Mas, enfim, a mulher hoje está em todos os segmentos profissionais. E com isso, o que aconteceu? O homem ficou bonitinho, ficou feliz, por um lado, sim. Por outro, a mudança da mulher gera insegurança no homem. Apela para o autoritarismo, cresce o alcoolismo e a homossexualidade. De repente, o homem, ele era o dono, ele era o chefe, ele que era valorizado, ele que tinha valor na família, ele que chegava em casa, todo mundo tinha que baixar a cabeça para ele, o pai chegou, o pai tem que descansar, o pai trabalhou. E de repente isso muda. A mulher também sai para trabalhar e chega em casa de noite, e os filhos estão precisam ver a lição, e precisam fazer janta, e precisa pôr roupa. Hoje já tem máquina, né? Bem no começo nem máquina não tinha, né? De lavar roupa. E aí o homem começou a se sentir inseguro. Poxa, e agora? A mulher está acho que está ganhando mais do que eu. Nossa, quando a mulher ganha mais do que o homem, então é um fim do mundo, né? A mulher está se sobressaindo mais, está recebendo elogios, e o homem começa a ficar inseguro, e a insegurança leva ao alcoolismo, à homossexualidade, começa a se desvirtuar. Vocês repararam isso? Vocês se deram conta disso alguma vez? Não, né?
Nunca pensaram, né? Não. Tudo novo. Verdade. Em geral, assuntos que não são tratados nas escolas, nem nada. Mas essa é a verdade. Comecem a pensar um pouco, analisar. Não precisam sair da... Pense só nas famílias de vocês. Tomara que nós, mulheres, eu incluo também, aprendamos bem isso e não continuemos alimentando nos filhos homens aquela coisa, você não precisa fazer, homem não precisa fazer comida, homem não precisa aprender a lavar louça, homem não precisa limpar a casa, isso é coisa de mulher, tarefa doméstica é coisa de mulher. Ainda tem muita gente que está nisso, eu conheço. Famílias em que ainda o marido chega em casa, senta lá no sofá, liga a televisão ou pega o celular e a mulher está lá, fazendo janta, escuta, vendo a lição das crianças, pondo roupa na máquina, fazendo tudo. E o marido está lá, porque ainda está naquela era dos músculos. Ele... Hã? Quando a esposa ainda não era dos músculos. Exatamente, isso que eu quero dizer. A culpada disso não são os homens, somos nós mulheres, que deixamos a mãe que criou o filho dizendo, meu filho, você não vai fazer serviço doméstico, isso é coisa de mulher. Mãe é culpada, né? Porque se a mulher hoje trabalha fora em qualquer situação, por que o menino não pode fazer serviço de casa? Por que o menino não pode lavar banheiro como a menina tem que lavar? Por que o filho homem não pode lavar louça se o filho mulher tem que lavar? Por que o filho homem não pode fazer comida se a menina pode fazer? As mulheres são muito mais responsáveis por isso do que o homem, porque ela não existe, não ensina para o filho já essa nova realidade. Mesmo no relacionamento. Entre relacionamento do casal, né? Isso tem que ficar... Por isso, gente, esse curso é um curso de autoconhecimento. Você se conhece, você não vai, quem está aqui só está a esposa, não vai chegar em casa, marido, agora a coisa mudou aqui. Não, por favor, mude você, mude você, mude você, mude você. O marido vai perceber a tua mudança. Maridos, mude você. Não precisa chegar na mulher e dizer, a coisa agora é diferente. Não, mude você. Cada um tem que procurar pensar assim, o que eu preciso mudar? Onde que eu erro? O que eu preciso fazer para que minha família viva em harmonia? Lei da harmonia está presente em toda a nossa vida. Nós queremos viver em harmonia porque queremos ser felizes. Então, todo esse conhecimento deve nos levar a vivermos mais em harmonia. Compreender o outro. O marido não é culpado, muitas vezes, de ele não querer fazer nada em casa porque ele não foi acostumado, não aprendeu, a mãe não ensinou. Então, ele precisa, aos poucos, vir para a era tecnológica e se atualizar. Mas não é você que vai mudá-lo. Ele precisa, cada um precisa se conscientizar e ver o que precisa mudar. Alguma dúvida disso? Esse pensamento do crescimento do alcoolismo, do homossexualismo, né, essa tecnologia, o que hoje leva a mulher também está entrando nesse nível de alcoolismo, esse termo de valor feminino que tem hoje, que é grande, isso não. A gente viu um nível fora do mundo. Sim. Infelizmente o mundo realmente está, eu digo, virado. Essa mesma tecnologia leva também. Querer ser igual ao homem. Também. Muita mulher também procurou assim, se tornou mais leviana, vamos dizer, mais leviana, de querer fazer as mesmas coisas que o homem fazia, querer ter os mesmos direitos que o homem fazia, foi se perdendo. Infelizmente hoje é preocupante a realidade que está aí dos jovens, é preocupante. Eu digo, existe um vazio existencial muito grande, principalmente na juventude. Eu digo juventude, não só juventude de 14, 15, 16 anos, juventude de 30, 40 anos, né? Realmente existe eu digo, falta Deus na vida das pessoas. As pessoas não têm mais religião,
não têm mais valores, não cultivam os verdadeiros valores, então vão atrás de coisas que chamam atenção, cria atrito com a lei da harmonia. Daí, muita mulher que hoje está por aí perdida, é uma maneira de chamar atenção. Às vezes não ganhou, não teve em casa, na família, aquilo que, quem sabe, suspirou, imaginou e quis ter, não tem, vai procurar fora e aí se perde no mundo. Mas se nós formos assim olhar para a história antiga, sempre teve coisas terríveis na história humana. Teve coisas muito terríveis. Né? Na era do Império Romano, você vai estudar a história, vai ver quanta coisa terrível existia também em épocas passadas. Né? Às vezes a gente pensa que o mundo hoje está perdido, mas eu sou tão otimista que eu digo para vocês que com certeza o bem que existe ainda no mundo, as pessoas boas que existem no mundo, pessoas que têm ideal de vida, que querem um mundo melhor, é muito maior, mas é muito maior do que aqueles que fazem as coisas negativas, que roubam, que matam, que fazem coisas terríveis. Se vocês colocarem na balança, as pessoas que vivem, que buscam o bem, que procuram, não somos perfeitos, eu não sou perfeita, mas eu busco fazer alguma coisa para melhorar. Se vocês colocarem na balança as pessoas que buscam o bem e colocar no outro lado os que praticam o mal, que não tem, são pessoas totalmente vazias, perdidas no mundo, vocês vão ver que a balança vai pesar do lado positivo muito mais. De 100 ou de 100 pessoas, eu tiro uma, não vou dizer que é má, mas que praticam má, que para mim não existem pessoas más. Vou dizer uma coisa que vocês vão achar que eu sou louca. Não existe pessoa má. Não existe pessoa má. Existem mentes mal programadas. Existem mentes mal programadas. Será que Deus seria tão carrasco de criar um ser humano ruim, perdido? Deus que criou tudo perfeito, criou todos em harmonia. Nós temos, todo ser humano tem dentro de si a essência divina, a essência, a semente de Deus. Todos nós nascemos com a semente de Deus, a essência divina. Pelo mundo afora, dependendo das programações, de como nasceu, de como se criou, de como aconteceu a vida, a pessoa vai adquirindo atitudes erradas. Existem pessoas que fazem o mal, sim, o mal existe, mas não é a pessoa que é má, ela faz coisas más. Santo Agostinho dizia: amo o pecador, odeio o pecado, mas amo o pecador. E essa é a verdade. Eu aprendi a amar o ser humano, a aceitar o ser humano como ele é, reverenciar Deus em qualquer ser humano, a partir de uma experiência de vida que eu tive há muitos anos atrás. Para encerrar, eu vou contar essa história. Você já escutou 10 vezes, mas não faz mal. Já que eu falei que eu não acho que nenhum ser humano é mau, ninguém nasceu mal, eu fiz um trabalho bem rapidinho, 2 minutos. Fiz um trabalho voluntário no presídio, em Lages, Santa Catarina. Era um trabalho voluntário, eu ia 2 tardes por semana lá escutar os presos. E uma vez o diretor do presídio me pediu para atender um preso que era terrível lá. Eles não tinham mais o que fazer com ele. Não obedecia a ninguém, brigava com todo mundo, era terrível lá no presídio. Me trouxe lá o homem, eu fiquei lá uns quantos minutos na frente dele, uma fisionomia horrível. Ele tinha uns cacos de dente, um cabelo comprido, sujo, não tomava banho. Era assim, realmente, olhando para ele, era uma figura horrível. Fiquei lá na frente dele, fazendo umas perguntas, perguntando o nome, nem o nome ele não falou o nome demais, mas você não tem vontade de melhorar?
A única resposta que me deu foi isso aqui. Cabeça baixa, não me olhava. Até me fiz um monte de perguntas que eu não lembro mais. Não respondia. Até uma hora que eu perguntei para mim, lá no meu íntimo, o que eu estou fazendo nesse submundo? Lá no meu íntimo eu perguntei. E ao mesmo tempo eu baixei a cabeça e a minha resposta intuitiva, que é uma resposta intuitiva, me disse, mas Deus também mora nesse submundo. Deus também mora nesse cara que está na tua frente. Foi uma intuição, uma voz intuitiva que eu ouvi. Isso foi coisa de segundos, foi nem um minuto, foi coisa de segundo. Aí eu levantei a cabeça, olhei para ele e disse, eu vou chamar o segurança para levar você para a cela, já que você não quer nada com nada. Daí ele perguntou, quando que a senhora vem de novo? Eu disse, por que você quer saber se eu não queria, não me respondeu nada? Mas agora me deu vontade de falar com a senhora. Gente, enquanto eu estava lá, esqueci de falar o principal, quando eu levantei a cabeça, que eu escutei aquela voz intuitiva, Deus também mora nesse cara, eu mentalmente fiz uma reverência, assim, o Deus que está em mim, reverencia o Deus que está nessa pessoa. Fiz isso mentalmente. Daí que ele perguntou, quando que a senhora vem de novo? E eu disse, veio terça, quinta e terça, tem que dar o nome para o carcereiro para eu te atender. Isso foi numa quinta-feira. Na terça-feira seguinte eu fui lá, era o primeiro da lista, que eles me davam uma lista de quem queria falar comigo. Era o primeiro da lista. E assim continuou por várias semanas, era sempre o primeiro da lista. E quando eu fui atendê-lo daí, naquele dia, perguntei o nome dele, perguntei o nome do pai, ele disse, eu acho que se eu tivesse pai, eu estaria nesse submundo, ele me respondeu. Daí eu perguntei, e a mãe? A mãe tem uma lembrança, até os 2 anos e meio, por aí tem uma lembrança, depois não sei mais o que é feito dela. Me criei na rua com outras crianças. A gente, resumindo, a gente só aprendeu a roubar. No começo pedíamos comida nas casas, as pessoas davam roupa. Depois começamos a roubar nos supermercados e eu fui crescendo roubando. Porque eu não aprendi a fazer outra coisa a não ser roubar. Por isso eu estou aqui. Ele era uma pessoa perigosa, precisava ficar presa. Quem que ia dar emprego para uma criatura dessa? Não sabia nada. Era analfabeto, nada. Uma aparência horrível. Precisava estar preso porque ele já tinha roubado com a mão armada, assalto de carro. Mas por que ele estava naquele submundo? Né? Nunca soube o que é amor de mãe, muito menos de pai. Nunca soube o que era receber um abraço de uma mãe, de uma avó, de uma tia. Se criou no mundo. Então, ele tinha atitudes más, mas ele não era uma pessoa má. Tanto é que ele reagiu, ele melhorou, tanto que o diretor do presídio, naquele mesmo dia, foi numa quinta que ele falou comigo, na terça, o diretor do presídio me procurou e perguntou, o que você fez com o fulano? Eu disse, conversei, né? Não é possível, foi um milagre, esse cara mudou de água para vinho, não é possível, a mudança foi muito grande. Veja o que faz um reconhecimento de que Deus também mora nessa criatura. Deus também mora em todos nós, nas pessoas mais complicadas, mais difíceis que existem, Deus também mora neles. Para mim, todos nós somos filhos amados de Deus, trazemos nosso íntimo a essência divina. E vocês vão para casa hoje pensando na essência divina que mora em você. Quinta-feira estaremos aqui para a aula mais importante, programações de vida intrauterina. Como nascemos, como foi a gestação nossa, que programações trazemos lá do ventre materno, dos antepassados, beleza? Então, que tenha uma excelente semana.